Olá pessoas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui. Hoje vamos falar sobre termometria, que é uma matéria que sempre cai pelo menos uma questão na primeira fase do OBF. Então é sempre bom saber que aí você garante uma questão. Então vamos lá. Primeiro, tem que ter alguns conceitos em mente. Você tem que conseguir diferenciar calor de temperatura, né? Temperatura. Então, calor basicamente é energia em trânsito. Vou colocar umas setinhas aqui. Então, você tem um corpo cedendo calor para outro corpo. Então, está ocorrendo uma troca de calor aqui. Então, calor é isso, é essa energia térmica em trânsito. Energia que está sendo transferida de um corpo para o outro. Enquanto temperatura é apenas uma medida do grau de agitação das moléculas. Então, você tem umas moléculas aqui de boa e outras que estão se mexendo, estão agitadas. Então, esse corpo aqui está uma temperatura maior do que esse. Basicamente é isso. Então, temperatura é um grau de agitação das moléculas e calor é energia em trânsito. Beleza? Essa primeira parte, bem de boa. Vamos falar agora da principal coisa dessa matéria, que é escalas termométricas, que é escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin e por aí vai. Então, você tem que conseguir pegar uma escala qualquer e encontrar uma equação que relaciona essa escala com alguma outra escala. Por exemplo, Celsius e Fahrenheit, Kelvin e Celsius, etc. Então, tem que conseguir fazer isso. Tá? Então, é isso que a gente vai treinar aqui agora. Primeiro, vamos falar da escala Celsius. Todo mundo já sabe, né? Mas a escala Celsius ela é definida com base na água, né? Então, ele definiu o 0 grau Celsius como sendo o ponto de fusão da água. Chamou aqui de 0 grau Celsius. E o ponto de ebulição da água chamou de 100 graus Celsius. Tá? Essa é a escala Celsius. Então, nós temos 100 espaços aqui entre os pontos fundamentais. Esse aqui é o ponto fundamental e esse é outro ponto fundamental da minha escala. O Fahrenheit ele fez como? Ó? O ponto de fusão da água aqui embaixo, ele colocou no 32 Fahrenheit. E o ponto de ebulição ele colocou no 212. Tá. Isso aqui normalmente as questões te falam, mas é bom saber. Então, quantos espaços nós temos aqui entre esses dois pontos? 212 menos 32, que dá 180, né? Então, primeira coisa, a escala Celsius ela tem 100 espacinhos entre os pontos de fusão e ebulição, e a escala Fahrenheit tem 180 divisões, né? Beleza. Vamos encontrar uma equação que relacione as duas. Tem um jeito de fazer isso que é regra de 3, basicamente. É literalmente isso, regra de 3. Semelhança, teorema de Thales, né? Aquele lá de proporção. Então, você faz o seguinte, ó. Você pega uma temperatura genérica, temperatura Celsius, coloquei TC, e uma temperatura que seja a mesma, só que em Fahrenheit. E aí você relaciona essas duas temperaturas usando regra de 3. Então, olha só, regra de 3, proporção, chame como você quiser chamar, né? Mas a gente vai basicamente fazer a razão entre segmentos semelhantes, correspondentes. Então, é o seguinte, melhor eu fazer do que eu ficar falando, né? Basicamente, eu posso pegar esse espação aqui, está para esse espação aqui, ou seja, 100, que é essa medida toda, né? 100, está para 100, está para esse espaço aqui, que vale 180, né? Como eu tinha falado. Assim como esse espaço aqui, quanto que vale esse espaço? TC menos 0. TC, né? TC está para esse espaço aqui, ó. Quanto que vale esse espaço? É o de cima menos de baixo. TF menos 32. Pronto, montei minha equação. Então, basicamente,
sempre faz isso. A questão pode inventar uma escala termométrica aleatória, te falar os pontos de fusão e ebulição da água, você vai ter que conseguir chegar nessa equação aqui, ó. Então é só fazer isso, desenhar com eles posicionados aqui e fazer razão entre os segmentos correspondentes. Você pode fazer o total está para o total, assim como este pedaço está para este pedaço. Você pode fazer o que você quiser, você pode fazer esse pedaço está para esse pedaço, assim como o total está para o total e tal. Tem que dar a mesma coisa. Então vamos desenvolver isso aqui melhor. Divide por quanto aqui, ó? Corta e aí divide por 2, em cima e embaixo. O 10 fica 5, o 18 fica 9. Então a gente chega o quê? Fazendo aqui multiplicação em x, 5 que multiplica TF menos 32 é igual a 9TC. Eu vou deixar assim, mas enfim, tá aqui. Eu não decoro isso aqui, eu não tenho decorado. Eu acabei de chegar na fórmula para vocês. Mas na apostila tá escrito bonitinho lá, eu acho que tá temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é a fórmula que as pessoas normalmente decoram. Mas não precisa decorar, só fazer isso aqui na hora, rapidinho, tranquilo. Então, isso é uma equação de conversão. Eu posso ter isso também num gráfico, tá? Também é outro jeito de você chegar nas equações, que é você fazer meio que uma função. Então, vamos supor, eu quero aqui colocar aqui TC, ou seja, temperatura em Celsius, e aqui temperatura em Fahrenheit. Eu quero relacionar essas duas num gráfico. Então, vamos isolar o TC aqui, ó. Fazer meio que uma função afim, né? Passa o 9 dividindo, fica... Não. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar a temperatura em Celsius ali em cima, só para dar menos trabalho. Temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit. Que o TC vai ser o nosso Y e o Fahrenheit vai ser o nosso X. Mas tanto faz. Então, vamos trazer para cá, ó. Vou isolar o TC. TC é igual. 9 vai dividindo, ó. 5 nonos de TF. Tá vendo? Veio aqui e dividiu. E o 5 fez aqui multiplicando. E o 5 vem e multiplica e o 9 divide também. Menos 32 vezes 5, 160. 160 sobre 9. Tá? Então, olha só. É uma função afim. Y igual a x mais b. Nesse caso aqui, o b vai estar aqui para baixo, né? Do eixo x. Vai estar lá no menos 160 sobre 9. E é um gráfico crescente. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Pronto, chutei ele. Então, dados dois pontos, duas temperaturas quaisquer, por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui, por exemplo, você consegue já chegar na equação. Que é basicamente o que eu fiz aqui, ó. Só que desse jeito você consegue usar seus conhecimentos de matemática, de função afim. Então, vai do que cada um preferir. Eu prefiro fazer desse jeito, mas tem gente que prefere botar os dois gráficos, quer dizer, botar os dois pontos dados num gráfico e calcular a função. Enfim. Então é isso, você tem que saber fazer isso na hora da prova. Outra coisa que é importante falar, obviamente, é do Kelvin, escala Kelvin. A temperatura em Kelvin, ela vai ser a temperatura em Celsius mais 273, aproximadamente, é isso. Esse tem que decorar, não tem o que fazer. O Kelvin, ele é a temperatura absoluta, é a temperatura que a gente vai usar lá pra frente em gases. Nas fórmulas, você vai ter que usar sempre a temperatura em Kelvin. É a temperatura absoluta, assim, a mais importante. O 0 Kelvin é o zero absoluto. O 0 Kelvin é aquele estado em que, teoricamente, as moléculas nem estão se movimentando, porque elas não têm energia. É impossível chegar no 0 Kelvin, na realidade, mas, enfim. Então, é muito importante saber isso aqui. O 0 Kelvin, no caso, seria... em graus Celsius, seria isso aqui, ó. TC mais 273
Então, a temperatura em Celsius para o 0 Kelvin é menos 273, né? Graus Celsius. Então, menos 273 graus Celsius é o 0 Kelvin. É isso que eu quis dizer, só que eu me embolei um pouquinho. Show de bola? Beleza, então. Tem que ter isso aí em mente. Outra coisa. Uma variação. Delta é variação. Uma variação na temperatura em Celsius sempre vai ser igual à variação na temperatura em Kelvin, tá? Por quê? Porque eles têm a mesma quantidade de espaços entre as temperaturas da água, por exemplo. Então, as divisões na escala Celsius e na escala Kelvin são equivalentes. Agora, Fahrenheit não. Eu te falei que enquanto a Celsius tem 100 divisões entre os pontos fundamentais, o Fahrenheit tem 180. Então, isso aqui é só válido para o Celsius e para o Kelvin. Para o Fahrenheit, isso não é verdade. Show? Acho que é isso de matéria. Vamos fazer algumas questões, então. Vamos lá. Primeira questão. O estudante construiu uma escala de temperatura E, cuja relação com a escala Celsius é expressa no gráfico representado a seguir. Qual é a temperatura cujas leituras coincidem numericamente nessas duas escalas? Pausa aí e tenta fazer. Pausou? Fez? Beleza, então vamos lá. Então, isso aqui é uma pergunta muito comum. Ele pergunta assim: qual é a temperatura que dá o mesmo valor para as duas escalas? Tá? Porque existe uma temperatura em que vai ser o mesmo valor, basicamente. E aí ele quer que você ache isso. Então vamos lá. Primeiro, montar a equação de conversão. Vamos lá. Aqui, função afim, como se fosse uma questão de função afim. Vamos esse aqui chamar de y, né? E esse aqui vamos chamar de x, para ficar mais de boa de entender. Então, y igual a x mais b. Bom, o b eu já sei que vale 10, porque ele toca no eixo y no ponto 10. Então, b vale 10, tá? Então, já vou colocar aqui, ó, y igual a tananã x mais 10. O a vale quanto? O a ele é calculado como sendo ΔY sobre ΔX, né? Então, vamos pegar esse ponto em relação a esse, ó. ΔY dele vale 10, 10 menos 0. E o ΔX desse ponto é 0 menos menos 30. Menos com menos fica mais, 0 mais 30, 30. Você pode só fazer pensando nesse triângulo aqui, né? ΔY é 10, aqui é 30. Então, o A vale 1/3. Então, vamos colocar aqui. 1/3 de x. Pronto, encontrei minha relação. Essa aqui, o y é a temperatura na minha escala E, e o x é a temperatura em Celsius. Eu quero o valor em que elas coincidem. Então, eu quero basicamente o valor em que o y é igual ao x. Eu vou chamar y igual a x de t, que é o que a questão está perguntando. Então, t é igual a 1/3 de t mais 10. Passa esse aqui para lá. T menos 1/3 de t dá 2/3 de t. É igual a 10. Portanto, corta aqui. Aqui fica 5. T é igual a 5 vezes 3, 15. 15 graus é a resposta. Ou seja, quando tiver 15 graus Celsius, também está a 15 graus nessa escala E aí que ele colocou. Show? De boinha. Vamos lá. Outra questão de gráfico. Pausa e tenta fazer. O gráfico indicado a seguir representa a relação entre a temperatura medida em uma escala x e a mesma temperatura medida na escala Celsius. Para a variação de 1 Celsius, que intervalo vamos observar na escala x? Eita! Vamos fazer? Vamos lá. Esse aqui é legal. Variação de um grau Celsius. Que intervalo vai observar? Vamos montar a equação, né? Vamos montar a equação. Vamos lá. Função afim, normal. Vamos fazer a mesma coisa. Y igual a x mais b. O y é a minha temperatura em x e o na escala x
e o meu x aqui vai ser a temperatura na escala Celsius. Então, y igual. ΔY sobre ΔX vai ser 25 sobre... não sei que valor é esse. Vamos pegar em relação a esse ponto aqui, então. Ó. O meu A vai ser ΔY, que vale 30, né? Do menos 5 até o 25 tem 30. Do 10 até o 30 tem 20. Então, o meu A vale 3 meios. 3 meios de x, mais o B, eu não sei. Porém, o B não importa. Porque, pensa comigo, vou deixar B. Você vai entender o que eu estou falando. Mais B. Você poderia achar, mas eu não vou achar, porque não importa. Olha só. Essa aqui é a temperatura na escala X. É igual a 3 meios da temperatura na escala Celsius mais B. Como eu estou falando de variação, tudo que vai importar para mim é o A. Porque o B vai cortar quando eu variar. Se você não entendeu, olha só, vamos fazer uma variação. Ó. Eu quero ΔTx. Desculpa, eu quero, para variação de 1 grau Celsius, qual que é o intervalo em x? Então, ΔTc é igual a 1 grau Celsius, tá? Então, eu quero isolar o meu TC ali, ó. Vamos isolar ele, então. Vamos lá. Passo B para lá. 3 meios de TC igual a TX menos B. Tá certo, né? Isso. Então, o TC vai ser igual a... esse aqui passa para lá invertido, né? Aqui é 3 meios, lá ele fica 2 terços. É como se o 2 fosse multiplicando e o 3 fosse dividindo. Então fica, já fazendo distributiva, 2 terços de TX menos 2 terços de B. Então, o meu ΔTc é um valor menos outro valor. Quando eu fizer isso, ó, vai dar 2 terços de TX, um TX qualquer, menos 2 terços de B, que é o que está ali. Agora, esse é o meu valor final, menos um valor inicial. Vamos lá, parênteses. Que vai ser 2 terços de TX', menos 2 terços de B, igual a 1. Olha só. Esse menos aqui vai trocar o sinal de todo mundo. Então, esse aqui fica menos, esse aqui fica mais. Ó. Olha só o que aconteceu. O B foi embora. É isso que eu estava falando o tempo todo. 2 terços de B menos 2 terços de B dá 0. Você chega aqui, 2 terços de ΔTx, porque Tx menos Tx' é um ΔTx, igual a 1. Então, meu ΔTx, ó, é igual ao quê? 3 sobre 2, que é 1,5. Então, essa é a variação, essa é a resposta pedida. Mas vamos entender o que aconteceu aqui. O B, ele é apenas um valor ali que você está somando. Ele não entra na proporção. Então, quando eu tenho que fazer um intervalo, eu pego um valor menos o outro. O B sempre vai cortar, porque ele é um valor constante. O valor que acompanha o meu x, ó, é o A. Tá? Então, é ele que vai importar para a proporção, quando eu estou falando de intervalo. Você pode ter achado essa questão um pouco mais difícil, mas eu vou te mostrar aqui. Não é. Se você quiser fazer do outro jeito, vou até apagar aqui, ó. Se você quiser fazer daquele outro jeito lá, usando as proporções, vai sair até mais fácil, inclusive. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Eu prefiro fazer desse jeito. Na escala Celsius, eu sei muito bem que aqui é 0 e aqui é 100. Só que eu não tenho o valor de 0 e de 100 aqui. Então, eu não vou usar esses, né? Eu vou usar os valores que ele me deu. Então, ele me deu o 10 e o 30. E ele falou que o 10 significa menos 5 na outra escala e que o 30 significa 25, ó. Tá vendo? Então, vamos fazer aqui.
Coloquei certo? Coloquei certo. Olha só que fácil. Olha só. Eu vou pegar aqui um determinado delta TC e um determinado delta TX aqui. Agora eu faço a proporção. O total dividido pelo total. Quanto tem aqui? 30 menos 10 tem 20. 20 sobre 25 menos 5 dá 30. 20 sobre 30 igual a esse tamanho sobre esse tamanho. Delta TC sobre delta TX. Ele me falou na questão que o delta TC é 1. Então, meu delta TX vai ser, ele veio para cá, então esses dois vêm invertidos. Corta aqui, fica 3 meios, né? Delta TX novamente deu 1,5. Olha que rápido, nem precisa fazer aquele tanto de coisa. Então, priorize essa solução aqui quando ele estiver falando de intervalo, tá? Mas é isso, fiz dos dois jeitos para ficar claro. Vamos fazer só mais uma última questão para finalizar. Pausa aí e tenta fazer. No século XVIII, o físico francês... Eu não vou ler esse nome. Rameau, sei lá. Esse cara aí, o Ronaldo, criou uma escala termométrica que assinalava 0 para o ponto do gelo e 80 para o ponto do vapor. Então, o Ronaldo, ele botou aqui, ele quis ser diferentão e colocou o 0 para ser o ponto de fusão da água e o 80 para ser o ponto de ebulição. A razão de ter adotado os valores 8 e 80 é que, após vários experimentos, ele descobriu que o álcool que foi usado como substância expandia 80 partes por mil ao ser aquecido. Tá bom. Comparando essa escala Ronaldo com a escala Fahrenheit, qual a temperatura em que as leituras correspondem ao mesmo valor numérico? Vamos lá. Já escrevi a escala Ronaldo aqui, vou escrever agora a escala Fahrenheit. Você tem que lembrar que é 32 e 212. Então vamos lá. Mesmo esquema. Bota uma temperatura Ronaldo aqui e uma temperatura Fahrenheit aqui, que são equivalentes, e faz razão entre os segmentos. O total dividido pelo total, ou seja, 80 dividido por 180, né? Lembra que esse tamanho aqui é 180. É igual a esse tamanho aqui, que vale temperatura Ronaldo, sobre esse tamanho aqui, que vale temperatura Fahrenheit menos 32. Simplificando ali, o 0 vai embora, divide por 2 aqui em cima, fica 4, divide por 2 aqui, fica 9. Multiplica cruzado. 4TF menos 32 vezes 4 dá 128. 128. Igual a 9, temperatura Ronaldo. O que ele quer? Ele quer a temperatura em que as leituras são o mesmo número. Então troca esses dois caras por x, sei lá. Que eles vão ser o mesmo valor. Então 4x menos 128 é igual a 9x. Então, passa para cá. Meu 4x subtraindo. 9x menos 4x fica 5x, igual a menos 128. Então, x é igual a menos 128 sobre 5. Multiplica em cima e embaixo por 2, vai acontecer o seguinte, menos 128 vezes 2 dá 256 sobre 10. Portanto, já cheguei aqui, porque eu fiz isso para divisão por 10, né? Menos 25 sobre 6 graus. Essa é a resposta. Show de bola. Então, essas questõezinhas são bem de boa. Quando você pega o jeito, só treinar essa razão de segmentos aí, que vai dar certo. Normalmente cobra uma questão na UBF, comparando, que ele cria uma escala e pede para você comparar com os Celsius. Ou às vezes ele até compara com Fahrenheit mesmo, que aí é mais de boa. Que aí você já sabe a fórmula, né? Mas é isso. Espero que tenham entendido. Façam as questões da apostila. Deixa eu ver aqui. A questão
4 é bem boa, é da OBF, segunda fase. A questão 6 é legal também. Questão 5 é bem questão teórica, assim. E a 7 também é legal. Mas vocês podem fazer o que vocês quiserem aí da apostila. Tem só 7 questões dessa matéria. Então é isso. Falou!